Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 1. Primeiro ano da vida pública de Jesus. Capítulo 44. Jesus se despede de sua mãe e deixa Nazaré. O pranto e a oração da corredentora. 9 de fevereiro de 1944. Jesus diz: esta é a quarta dor de Maria, Mãe de Deus. A primeira foi a apresentação ao templo, a segunda, a fuga para o Egito, a terceira, a morte de José, a quarta, a minha separação dela. Conhecendo o desejo do Pai, eu te disse ontem à tarde que apressarei a descrição das nossas dores para que elas se tornem conhecidas. Mas, como está vendo, já algumas de minha mãe tinham sido relatadas. Eu expliquei a fuga antes da apresentação, porque havia necessidade de fazê-lo naquele dia. Eu sei, tu compreendes e dirás o porquê ao Pai, de viva voz. É meu desejo alternar as tuas contemplações e as minhas consequentes explicações com os ditados propriamente ditos, para aliviar o teu espírito, dando-te a bem-aventurança de ver, e também porque assim fica clara a diferença estilística entre o teu modo de compor e o meu. Além disso, diante de tantos livros que falam de mim, com tanto toca e retoca, muda e embeleza, estes livros se tornaram irreais. Agora eu desejo dar a quem crê em mim uma visão que leve à verdade do tempo da minha vida mortal. Com isso, eu não fico diminuído, mas ao contrário, me torno maior na minha humanidade, que se faz pão por vós, a fim de ensinar-vos a ser humildes e semelhantes a mim, que fui homem como vós, fazendo comigo na minha veste de homem a perfeição de um Deus. Eu devia ser vosso modelo, e os modelos devem ser sempre perfeitos. Não terei nas contemplações uma linha cronológica correspondente à dos evangelhos. Tomarei os pontos que eu achar mais úteis naquele dia para ti ou para os outros, seguindo uma linha minha de ensinamento e de bondade. O ensinamento que vem da contemplação da minha separação é dirigido especialmente aos pais e aos filhos, que a vontade de Deus chama para uma vida de renúncia recíproca por um amor mais alto. Em segundo lugar, é dirigido a todos aqueles que se encontram diante de uma renúncia difícil. Quantas dessas não encontrais em vossas vidas? Elas são como espinhos sobre a terra e penetrantes ao coração. Eu sei, mas a quem as acolhe com resignação? Prestai atenção e eu não digo a quem as deseja e as acolhe com alegria, pois isto já é perfeição. Mas eu digo com resignação, elas se transformam em rosas eternas. Mas poucos são os que as acolhem com resignação. Como uns burrinhos rebeldes, vós vos levantais contra a vontade do Pai, e tem mais, se é que não procurais até ferir com coices espirituais e mordidas, ou seja, com rebeliões e blasfêmias contra o bom Deus. Não digais assim, mas eu não tinha outro bem senão este, e Deus o tirou de mim. Eu não tinha outro amor senão este, e Deus arrebatou-o de mim. Também Maria, mulher gentil e amorosa, até a perfeição, porque em sua graça total até as formas efetivas e sensíveis eram perfeitas, mas tinha senão um bem e um amor sobre a terra.
o seu filho. Nada lhe restava senão ele. Seus pais estavam mortos fazia tempo. José estava morto havia alguns anos. Não havia senão eu para amá-la e fazê-la sentir que não estava sozinha. Os parentes, por causa de mim, de quem eles não conheciam a origem divina, lhe eram um pouco hostis, como se fosse uma mãe que não sabe se impor ao filho, que sai do bom senso, que recusa os ensinamentos que lhes são propostos, os quais poderiam trazer prestígio para a família e até ajuda. Os parentes, vós do bom senso, do senso humano ainda, que vós chamais de bom senso, não passam de um senso humano, isto é, egoísmo. Teriam querido estas práticas desenvolvidas na minha vida. No fundo, havia sempre o medo de um dia passarem aborrecimentos por minha causa, pois eu já ousava exteriorizar minhas ideias, por demais sonhadoras, no pensar deles, as quais podiam até irritar a sinagoga. A história hebraica estava cheia de ensinamentos sobre a sorte que tiveram os profetas. Não era fácil a missão do profeta, pois muitas vezes acarretava a morte dele e aborrecimentos para a sua parentela. No fundo, estavam sempre com o pensamento de que teriam um dia de cuidar de minha mãe. Por isso é que, ao verem que ela não se opunha a mim em nada, e até parecia viver numa contínua adoração perante o filho, isso os irritava. Esta antipatia haveria de ir crescendo ao longo dos 3 anos do ministério, até culminar em censuras abertas, quando me reencontravam no meio das multidões e se envergonhavam, como diziam da minha mania de ficar provocando as castas poderosas. Censuras a mim e a ela, a minha pobre mãe. Contudo, Maria não opôs resistência como vós fazeis, ela que sabia as disposições dos parentes. Nem todos foram como Tiago, Judas e Simão, nem como a mãe deles, Maria de Cleófas. Prevendo as disposições futuras e sabendo a sua sorte durante aqueles 3 anos e o que a aguardava no final deles. Assim como a que me aconteceria, ela chorou. Quem não teria chorado diante da separação do filho que a amava? Como eu a amava, diante da perspectiva dos longos dias vazios sem minha presença, naquela casa solitária, diante do futuro do filho destinado a se bater contra a má vontade de quem era culpado, procurando vingar-se da culpa, oferecendo o inocente até matá-lo. Chorou porque era a corredentora e a mãe do gênero humano renascido para Deus, e devia chorar por todas as mães que não sabem fazer de suas dores de mães uma coroa de glória eterna. Quantas mães neste mundo veem a morte arrancar um filho dos seus braços? Quantas mães veem a vontade sobrenatural arrebatar-lhes um filho de perto delas? Maria chorou por todas as suas filhas como mães dos cristãos, por todas as suas irmãs em sua dor de mãe despojada. Chorou também por todos os filhos que, nascidos de mulher, estão destinados a tornarem-se apóstolos de Deus, ou mártires por amor de Deus, por fidelidade a Ele ou pela ferocidade humana. O meu sangue e o pranto de minha mãe são a mistura que fortalece os marcados da dor da sorte heróica, anulando-lhes as imperfeições ou as faltas cometidas por fraqueza, dando depois do martírio sofrido a paz de Deus, e se sofrido por Deus, a glória do céu. Os missionários experimentam as lágrimas como uma chama que os aquece nas regiões onde a neve impera, como um orvalho lá onde o sol arde. São brotadas da caridade de Maria e jorram de uma coração de lírios. Suas lágrimas têm o fogo da caridade virginal unida ao amor e o perfumado frescor da virginal pureza, semelhante ao da água que se recolhe no cálice de um lírio,
depois de uma noite orvalhosa. Os consagrados as encontram naquele deserto que é a vida monástica, bem entendida. É deserto porque não vive senão da união com Deus. E qualquer outro afeto desaparece, tornando-se unicamente caridade sobrenatural para com os parentes, os amigos, os superiores e os inferiores. São encontradas pelos consagrados a Deus no mundo que não os entende e não os ama. É deserto também para eles, pois vivem como se estivessem sozinhos por serem tão incompreendidos e escarnecidos por amor de mim. As minhas queridas vítimas experimentam as lágrimas porque Maria é a primeira das vítimas que por amor de Jesus dá as suas lágrimas, que restauram e enebriam um maior sacrifício, as suas imitadoras com a mão de mãe e de médica. Santo pranto de minha mãe. Maria reza, não se recusa a rezar só porque Deus lhe mandou uma dor. Lembrai-vos disso, ela reza junto com Jesus. Reza o Pai Nosso, nosso e vosso. O primeiro Pai Nosso foi pronunciado no pomar de Nazaré para consolar o sofrimento de Maria, para oferecer as nossas vontades ao Eterno, no momento em que se estava iniciando para essas vontades o período de uma renúncia sempre crescente, que iria culminar por mim, na renúncia da vida, e por Maria, na morte do Filho. Ainda que não tivéssemos nada de que pedir perdão ao Pai, contudo, por humildade, nós, os sem culpa, pedimos perdão ao Pai, para sermos perdoados e absolvidos até de algum suspiro, para podermos ir dignamente ao encontro da nossa missão. Para ensinar-vos que quanto mais estiverdes na graça de Deus, mais a missão é abençoada, e mais frutos ela produz. Para ensinar-vos o respeito a Deus e a humildade. Diante de Deus Pai, até as nossas duas perfeições de homem e de mulher sentiram-se um nada, pedindo perdão, como também pedindo o pão de cada dia. Qual era o nosso pão? Não aquele amassado pelas mãos puras de Maria e assado no pequeno forno, para o qual tantas vezes eu tinha ajeitado feixes e braçadas de lenha. Também aquele é necessário enquanto estivermos sobre a terra. Mas o nosso pão de cada dia era aquele de fazer, dia após dia, a nossa parte da missão. De Deus nola desce cada dia, porque cumprir a missão que Deus dá é a alegria do nosso dia. Não é verdade, pequeno João? Não dizes tu também que o dia te parece vazio, parecendo não existir, se a bondade do Senhor te deixa um dia sem a tua missão de dor? Maria reza junto a Jesus. É Jesus quem vos justifica, meus filhos. Sou eu que torno aceitáveis e frutuosas as vossas orações junto ao Pai. Eu já vos disse, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E a Igreja valoriza as suas orações dizendo, por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando rezardes, uni-vos sempre, sempre, sempre a mim. Eu rezarei em vós, em alta voz, por vós, cobrindo a voz de homens com a minha de homem-Deus. Eu colocarei sobre as minhas mãos trespassadas a vossa oração e a levarei até o Pai. Ela se tornará uma hóstia de preço infinito. A minha voz, misturada com a vossa, subirá como um beijo filial ao Pai, e a púrpura das minhas feridas tornará precioso o vosso rezar. Permanecei em mim, se quereis que o Pai permaneça em vós, convosco por vós. Terminaste a narração dizendo, por nós. E querias dizer, por nós que somos tão ingratos para com este Deus que subiram ao Calvário por nós. Fizeste bem em colocar estas palavras. Coloca-as cada vez que eu te fizer ver como
ver uma das nossas dores. Sejam como um sino que toca e que chama, convidando a meditar e a arrepender-se. Agora basta, repousa. A paz esteja contigo.